Olá pessoal, vem comigo aqui nessa reportagem. Os cientistas acharam um capítulo oculto da Bíblia. Gente, essa matéria é da UOL e logo após eu vou colocar aqui um corte de um podcast onde o Lamartine Pozella, juntamente com o Vilela do Inteligência LTDA, ele fala sobre a construção da Bíblia, os capítulos da Bíblia, algo que vai lançar muito à luz sobre esse tema e vai trazer assim um entendimento muito importante para nós. Então, vamos lá, acompanha comigo aqui. Bom, agora com destaque do nosso site, olha só que curiosidade, cientistas acharam um capítulo oculto da Bíblia. Veja o que diz o trecho, a reportagem está no UOL, mas eu vou dizer aqui para vocês que estão assistindo o vídeo também. Cientistas descobriram em 2023 um capítulo oculto da Bíblia, escrito há 1500 anos. Segundo pesquisadores, a passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus e estava escondida sob duas camadas de pergaminho reescrito. O estudo foi publicado no jornal Estudos do Novo Testamento. O trecho estava escondido sob duas camadas de pergaminho reescrito. O documento foi escrito num pergaminho e 1300 anos atrás, um escriba o apagou. Isso ocorria porque o pergaminho era escasso na época, então os manuscritos eram frequentemente apagados e reutilizados. O texto havia sido raspado no pergaminho. Os cientistas conseguiram acessá-lo por meio de fotografias utilizando luz ultravioleta. A luz ultravioleta tornou-se popular entre os cientistas que esperam descobrir documentos secretos porque o texto oculto absorve a luz e brilha em azul. Ele pode revelar o texto oculto porque o pergaminho fica marcado pela tinta. Não importa quantas vezes seja reutilizado, os escritos originais ainda estão impressos no papel. A passagem é uma interpretação do capítulo 12 de Mateus da Bíblia, segundo a pesquisa. Originalmente, o capítulo era parte das traduções siríacas, antigas das escrituras feitas há 1500 anos. Até agora, existiam apenas 2 manuscritos conhecidos por conter a tradução siríaca antiga dos evangelhos. E o que diz o capítulo como conhecemos hoje? O 12º capítulo do Evangelho Bíblico de Mateus, do Novo Testamento, contém muitos episódios da vida pública de Jesus. Ele começa dizendo que Jesus caminhou pelo campo num sábado e alguns de seus discípulos com fome colheram espigas e comeram. O trabalho era proibido no sábado, então tem essa menção também. Nos versículos adiante, Mateus reconhece Jesus como servo escolhido por Deus. O capítulo também trata de demônios. O poder de Jesus para expulsá-los mostra que o reino de Deus era capaz de derrotar o Satanás, diz um dos trechos. Há também menção ao sinal do profeta Jonas, que é tida como a primeira previsão explícita de Jesus, em Mateus, a respeito de sua própria morte. Por fim, há menção ao relacionamento espiritual com discípulos. Vou ler aqui o trecho. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha pessoal, achei interessante demais, embora eu fui no site do UOL e não tem mais nada além dessa informação aqui, desse vídeo, não tem. Pesquisei e não achei. Mas eu achei no corte do Lamartine Pozella, do podcast do Inteligência Limitada. Lamartine Pozella é teólogo e ele deu assim uma aula como foi bem explicado sobre a Bíblia. Então acompanha comigo aqui, vamos lá. Esses livros básicos dos judeus, que é o Torá, né? Sim. Eles são também comprovado, a autoria deles já foi comprovada, tem ainda dúvidas de quem escreveu? Não, a tradição oral, por exemplo, os livros de Moisés, tá na cara que foi Moisés. Entendeu? Mas não é de próprio punho dele. Não. É uma tradição oral. Moisés, na verdade, ele escreveu, porque o povo que estava com ele era tudo iletrado. O cara culto ali era ele. Entendeu? Só que a gente não tem os chamados autógrafos. Você não tem o manuscrito do Moisés. Assinado por ele? Você tem as cópias. Ah, entendi. Entendeu? Mas o que garante que o que ele escreveu é o mesmo que a gente tem hoje? Por causa dessa técnica que os escribas tinham. Eles copiavam exatamente igual, letra por letra. Faziam contas, conferências. No final da coluna tem um número de letras. É porque a letra é um número também, não tem esse negócio? Sim, no hebraico a letra é um número, mas não é isso que eu estou falando. Não?
Tô falando assim, eles contavam, para não errar, quantas letras tinha aquela linha. Vamos supor, 120 linhas. Para não ter uma coisa que fugisse do... Aí chega no final das 120 linhas. Então, quando vai copiar a próxima vez, eles vão lá e contam tudo. E se cometesse um errinho, eles pegam aquele rolo inteiro e enterram. Não usam mais. Entendi. Então, a prova de que a técnica é perfeita é que quando encontraram manuscritos do 2º século antes de Cristo e compararam com de 1000 depois, eles eram praticamente idênticos. Entendi. Então, Então, a Bíblia foi inspirada e tem comprovações arqueológicas que atestam a data que elas foram escritas também. não, assim, as datas, elas são Aproximadas? Como que é? aproximadas. Por exemplo, a gente sabe o período que aquele livro foi escrito, mas não dá para saber exatamente a data. Por exemplo, o Pentateuco, que é a Torá, foi escrita por volta do 14º século antes de Cristo, porque foi quando Moisés ficou no deserto com o povo judeu durante 40 anos. Então ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é o último dos livros, que é uma revisão, na verdade, de tudo que aconteceu no deserto quando ele está para morrer. Para quem está com dúvida em casa, dá uma explicação para a gente por que a Bíblia é a palavra de Deus, como que ela foi inspirada, como ela foi reunida, pelo menos uma base assim. Bom, a Bíblia é um livro que foi escrito num período de 1500 anos. Se você pegar desde o primeiro Velho Testamento e o Novo Testamento, por mais de 40 homens diferentes, de culturas diferentes, em continentes diferentes. E quando você pega nessa diversidade e compara uma coisa com outra, ela tem uma unidade extraordinária. Os livros do Velho Testamento, né, chamado de Tanar pelos judeus, né, que é um acróstico, Tanar, o T de Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Depois você tem o Neviim, que são os profetas, e os Ketubim, que são os escritos, que são os demais. Esses livros, eles foram reconhecidos como canônicos, ou seja, inspirados depois de uma grande averiguação, debate, discussão de... Por exemplo, existem livros chamados de apócrifos ou pseudepígrafos. Então, tem vários, né? Tem vários. Tem Macabeus, Tobias, tem o livro de Enoque. Enoque, né? Que esses livros, por que eles não são considerados... Judas tem o Evangelho, mas esse não é nem apócrifo. Esse é um pseudepígrafe e já é um livro gnóstico, já é um livro considerado maligno mesmo. Ah, é? É maligno. Só para deixar diferente, então. Os apócrifos, por exemplo, os Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, são livros históricos. Tudo que a gente sabe... É real aquilo lá. Tudo que a gente sabe da guerra que houve dos Macabeus contra Antíoco Epifânio, que era um sírio, um general sírio, né? Porque quando morreu Alexandre, ele dividiu o reino dele em 4 generais. E aí ficaram lá esses camaradas dominando algumas áreas. O Antíoco Epifânio, ele era um sírio, um grego sírio, né? Da região da Síria, e ele chegou em Jerusalém, no templo de Jerusalém, e ele botou um porco no altar de sacrifício e uma estátua de Zeus dentro do Santos dos Santos. Nossa. Aí um homem chamado Matatias, né? Ele se rebelou. E ali criou-se uma revolta dos macabeus que lutaram contra o Antíoco Epifânio e botaram ele para correr. Inclusive nasceu ali aquela festa chamada de Hanukkah dos judeus. Ah, é? É. E isso tá tudo nesse livro dos Macabeus? Não, os Macabeus contam a história de como os Macabeus venceram né, o Antíoco Epifânio. E é apócrifo? É um apócrifo. E por que ele não foi para a Bíblia? Porque os próprios judeus não viram ali alguns nuances de coisas que não poderiam vir de Deus. Ah, tá. Então, por exemplo, tem um dos livros, né? No final, eu não me lembro qual que é, o camarada fala assim, olha, eu escrevi para vocês, fiz meu melhor, se tem alguma coisa aqui que eu não agradei, me perdoem.
Pô, Você pode imaginar o Espírito Santo dizendo isso pra você? não, né? Tipo, qualquer coisa. É o famoso quando alguém fala assim. é o isentão. Desculpa qualquer coisa. Fala, cara, peraí, o que ele fez pra pedir desculpa por qualquer coisa aí, né? É o isentão, exatamente. Por exemplo, o livro de Judas, né? O livro de Enoque. Enoque é muito famoso, né? É um livro que foi citado, inclusive, pela Epístola de Judas. É, porque ele coloca algumas coisas lá que É um livro apocalíptico. Na Exato, verdade, ele é uma compilação de vários livros que foram escritos entre o 2º e o 1º século antes de Cristo. Não tem nada a ver com Enoque lá de Gênesis, que foi arrebatado. Tem gente Quem que é esse Enoque? Na verdade, o livro de Enoque é uma compilação de alguns livros, exatamente por isso que ele não é considerado canônico. Mas ele fala de coisas verdadeiras, foi citado pelo apóstolo Judas, não o Iscariotes, o outro Judas, Sei, né? o que ele fala sobre o... Ele fala sobre a vinda de Jesus. Eu vi o Senhor vindo com suas milhares de anjos e santos e tal. Ele vê o arrebatamento, o Armagedon. Então, ele é citado por Judas exatamente como eu cito Billy Graham, como eu cito alguma pessoa que escreveu uma coisa bacana Sim. e põe numa mensagem. Mas ele não é necessariamente canônico porque não é inspirado por Deus. Os livros que são inspirados no Novo Testamento foram reconhecidos pelos apóstolos e pelos primeiros pais da igreja. E eles são inerrantes, eles não têm incongruências. Quando você estuda profundamente, você percebe que eles são extraordinários. Um livro diz uma coisa de um evento e o outro sobre o mesmo evento diz uma coisa totalmente contrária. Não existe isso. Não existe isso. Existem, às vezes, visões com outros ângulos, mas eles se completam. Os evangelhos, você vê que a visão de Jesus de cada um é um pouco diferente, mas todos se completam, né? Por isso que eles são chamados de sinóticos. Sinóticos, que significa uma ótica conjunta. Tá. Então, Mateus, por exemplo, foi escrito para judeus. E ele queria provar que Jesus era o Messias. Marcos foi escrito para os romanos. Lucas para os gregos. E João para a igreja como um todo. Então, assim, fantástico isso. É fantástico. E cada um tem uma ênfase. Por exemplo, como é que ele provava que Jesus era o Messias para judeu? Ele tinha que citar as profecias bíblicas que falavam de Jesus. Então, é o livro que mais cita profecias sobre Jesus. Marcos está escrevendo para Romano. Romano não está nem aí se Jesus se tem profecia. Ele é bom. É milagre. Ele é forte, ele tem milagre. Exato. Então prova. Exato. Então o livro de Marcos é o livro que mais conta milagres e tem uma palavra lá que fala que Jesus fez imediatamente que foi curado. E logo foi curado. Então a ênfase dele é tem no uma poder. urgência, né? Lucas, ele já escreve para os gregos e o ideal grego do homem perfeito. O grego, ele tinha o ideário do homem perfeito. Então ele mostra Jesus como o homem, o filho do homem perfeito. Entendi. E João é o que apresenta Jesus como filho de Deus. Para o mundo. Então quando você lê, às vezes você vê a mesma coisa contada, você vê um nuance diferente do outro. Lucas era médico, então é o que mais dá detalhes médicos de como Jesus curou, de que o camarada sofria. Desses entendeu? apócrifos, algum fala sobre os anos perdidos de Jesus? Eu não me lembro, eu acho que não. O que existem são comentários de agnósticos. Aquele papo que ele foi pra Índia. Que foi pra Índia, isso tudo. Teve um Osasco até, né? Os caras viajam, né? Osasco. Já pensou? Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho das notificações, deixe também o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!